É isso aí, pessoal. Hoje é vídeo de pintura e a pintura do Verona vai acontecer aqui dentro da primeira cabine da Tony Mac. Repara ainda que tá meio amarelão. Foi a pintura do Audi TT que ficou show de bola. A gente fez uma pintura completa do TT no amarelo Imola e no PU da VEG. Fizemos um teste aí de avaliação e ficou lindo, lindo, meu, ficou simplesmente lindo o carro. Ele tá lá em cima repousando ainda pra gente poder fazer a parte do polimento. E hoje a gente vai parar a cabine mais uma vez. Não, na verdade não vai parar, porque é um carro pequeno e só tem depois uma segunda pintura que vai ser capô, as portas e a tampa traseira, porque os para-choques dele são cinza. Então serão somente duas pinturas. O Verona já está dentro da cabine, já com a base que eu expliquei para vocês no último vídeo, por que a gente aplica, a importância, facilidade de cobertura, verificar alguns possíveis defeitos de preparação, como a gente fica mais fácil a gente enxergar, ó, ponto de defeito de preparação. É muito mais fácil conseguir enxergar, às vezes tirando aquela base cinza do primer. Então a gente consegue identificar, dar uma lixada, mas o restante do carro já está todo na base que ele vai ser pintado. Facilita bastante até a cobertura, o tempo dentro da cabine, uma porção de vantagens. Dá uma base quando é uma pintura grande assim, quando é um trabalho de pintura geral, alguma coisa do tipo, é importante fazer isso para facilitar. Ou quando o carro tem um problema ruim de cobertura, como algumas cores, que é o caso do amarelo, que é o caso do laranja da Fiat, tem algumas cores problemáticas, então você tem que dar uma base isolando para não ficar um dálmata embaixo do carro. Acabando de fazer o empapelamento, esse carro a gente está fazendo uma pintura externa geral, ou seja, da borracha para fora. E aqui a gente está utilizando toda a linha da Sherwin-Williams, desde primer, tinta, verniz, será o CC900, alto teor de sólido, vai ter uma camada bem espessa aí pra gente poder polir e deixar o carro o mais próximo do original possível. Não é um carro que a gente vai deixar liso, 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 não. Ele quer uma característica bem de época pro ano do carro, década de 90, não é que só na década de 90 o carro tinha o verniz tinha era um pouco mais grosso. Até hoje em dia você vê, linha Toyota é grossa, linha Fiat é grossa, você vê o verniz bem cascudo que a gente chama. É como a gente vai deixar aqui o Verona. Então não sai daí, acompanha esse vídeo para você ver esse foscão tomar cor de novo e vai ficar bonito. É um azul escurão, bastante pérola, vai ficar bonito demais esse carro. Enquanto o Tony vai passando um pano pega poeira ali, que é importante também passar antes de pintura e antes do verniz, deixa eu mostrar pra vocês uma característica da cor perolizada, ó. Aqui a gente tá com uma régua, ela vai escorrendo, fica vendo como ele já começa a ficar bem transparente, ó. É uma régua de catálise, ó, estão vendo na beirada da régua, quando ela já tá ficando, você consegue até ver os números ali, ó. 3, 4, 5... Característica de tinta perolizada. Ela tem muita pérola e a pérola é só efeito, ela fica transparente. Então é sempre uma tinta ruim de cobertura, a tinta perolizada. Diferente às vezes de uma tinta lisa, de uma tinta só metálica, como um prata. O pérola ele tem um efeito bonito de se ver, mas dificulta um pouco na conta da cobertura. O Tonho já colocando todos os equipamentos da Collad que utilizamos, tirando a máscara do Flamengo, né, Tonho? Você é Flamengo, Tonho? Tirando a máscara do Flamengo, que ele vai colocar a correta da Collad, todos os equipamentos da Collad que utilizamos, o bodyguard da Collad, que tem até essa ventilação nas costas aqui, ó. Estão reparando como aqui é um tecido, ele já repele sujeira, até o fio do tecido repele sujeira, pó, e aqui nas costas e nuca, embaixo do braço, ele tem ventilação. A máscara de proteção que ele utiliza também é da Collad. E todos esses produtos que a gente utiliza dentro da cabine de pintura, vocês conseguem comprar diretamente no site tudoparapintar.com.br. E quem é seguidor da Tony Mac tem desconto de 5% em todo o site. É só escolher seu produto, lá no final da compra você colocar o Tony Mac TPP. Tony Mac Tudo para Pintar 5. Então é Tony Mac TTP 5 e tem desconto de 5% em todo o site. Essa dica é valiosa e importante para o pessoal que segue a Tony Mac, que é de oficina também, que às vezes tem dificuldade para comprar algum equipamento específico, como o bodyguard da Collad, como a máscara respiratória
da cola que utilizamos. O grupo Airply acabou criando o Tudo para Pintar, uma primeira plataforma digital específica para o repintor automotivo. Facilita muito a vida de todo mundo. Vamos lá, a gente tem uma previsão média aqui para pintar esse carro de mais ou menos 1h20. Serão 2 a 3 demãos de tinta e 2 a 3 demãos de verniz. Geralmente peça como que pega muita caloria: teto, capô, tampa traseira, principalmente capô, a gente prefere dar uma demão a mais de verniz para ele segurar bastante o brilho. No restante do carro, 2 demãos do verniz CC900 que tem um alto teor de sólidos, protege, já dá brilho muito, numa boa. Esse que o Tonho está utilizando é o famoso pano pega poeira. Ele vem com um verniz de aderência, que é para pegar aquele pelinho, aquele fiozinho que está em cima da lataria, que está até carregada pela energia eletrostática, às vezes fica alguma coisa grudada. O paninho pega poeira é exatamente para esse acabamento final. O Tonho acabou de aplicar a primeira demão. Particularidade do profissional, do pintor, o Tonho prefere começar fazendo sempre as entradas de porta, caixa de ar, até pela facilidade de quando você está... se você pintar primeiro uma superfície plana, depois você vir nas entradas, você pode empoeirar, dar aquele overspray que vai deixar a característica da tinta um pouco mais grossa. Então ele prefere fazer as entradas, mas cada pintor aí tem sua particularidade, prefere trabalhar da sua maneira. Não tem um jeito, não é que o único jeito, não é que o jeito que o Tonho está fazendo é o único jeito correto. Não, tem várias maneiras de se fazer a aplicação. Se for na parte do verniz, eu já falo que o correto é fazer primeiro as entradas e depois fazer a aplicação da parte plana, exatamente por conta disso, do empoeiramento. Mas na hora da tinta não, porque você não vai deixar o aspecto final ainda na tinta. O verniz ainda vai cobrir isso tudo, mas a tinta fica mais lisinha se você fizer a aplicação dela, primeiro as entradas e depois a parte plana. Vocês repararam que em algumas vezes ele estava aplicando, ele voltava para aplicar no mesmo lugar? É exatamente onde tinha ficado exposto o primer, como aqui no painel dianteiro, no bico do paralama. Ele vem, ele dá uma demão na peça toda e depois ele dá uma cobrida ali onde estava o primer. É exatamente pela dificuldade da pérola, da cobertura da pérola. Enquanto o Tonho está lá fazendo a catálise do verniz, deixa eu mostrar para vocês como ficou a aplicação toda homogeneizada com 3 demãos em toda a superfície. Vai ter gente que vai falar que ficava bonito até no fosco, né? Mas particularidade minha, eu não gosto de pintura fosca não. Eu gosto de verniz mesmo, brilhando que nem louco. Mas dá uma olhada na textura da tinta, uma tinta bem fina. Fica uma textura bem lisinha. Isso ajuda um trabalho de um bom acabamento, porque o que vai em cima da tinta é o verniz, que é transparente. Se você pega uma tinta muito grossa, ela fica com uma característica mais texturizada. E a gente quer aqui uma característica lisa de tinta. O que a gente quer textura é somente no verniz. E o CC, depois o polimento vai ser bem superficial, somente vai igualar toda a textura. E alguma sujeirinha localizada que pode cair, mesmo trabalhando em cabine de pintura, com 3 sistemas de filtragem, teto, piso, exaustor, recirculador, 4 filtros, pode cair alguma sujeirinha? Pode. O polimento serve exatamente para tirar a sujeirinha que pode cair e deixar por igual a aplicação, o alastramento aí do verniz, que a gente vai começar a aplicar agora. Lembrando, 2 demãos em todo o carro, somente teto, capô e tampa que a gente dá 3 demãos.
Reparem que na aplicação do verniz você vê um pouco de névoa dentro da cabine, normal. Porque quando a gente está aplicando o verniz, a gente já aplica molhando com alta pressão e alta vazão. Então você já vem molhando a peça, por isso que ele forma uma névoa um pouco maior do que da tinta. Porém, essa névoa some muito rápido. Essa é a função da cabine de pintura. Quando você está aplicando, isso tudo é puxado para baixo nos filtros de piso e ele já fica estancado no filtro de piso, no filtro de exaustão para mandar isso para a atmosfera. Mas a função da cabine é essa, ó, não formar aquela névoa aqui dentro, senão fica muito material em dispersão e acaba grudando em cima do verniz recém-aplicado. Notem como esse verniz já desde a primeira demão já dá uma cobertura e um aspecto muito intenso. Dá uma olhada no brilho que dá desde a primeira demão. Primeira demão aplicada, o brilho já está intenso e agora eu vou sair da cabine para ele aplicar a segunda demão, porque se cair uma sujeirinha agora complica tudo. Uma dica para quem é de oficina e fica entrando e saindo da cabine o tempo todo: você está pintando um carro geral, abre a porta da cabine na maior leveza possível. E a mesma coisa na hora de fechar a porta da cabine, porque na hora que você bate a porta, pode desprender alguma sujeirinha e cair na superfície. Aqui não, ó. Mais calmo do que você encosta a porta da geladeira, da cervejeira da tua casa. Daqui a pouco eu volto para mostrar ele pronto, com 2 demãos em tudo, 3 no capô, e depois a gente vai para a pintura das peças que já estão aqui esperando, ó. 2 portas, tampa traseira e capô. Carro fácil de pintar, pequeno, pouca peça. Terminou agora a aplicação, vim aqui conversar com o Tom e ele até falou: Guilherme, eu decidi dar 3 demãos no carro todo, tudo bem? Claro, mano, tudo bem. E o Tonho, que é o profissional, que muitas vezes sabe aí o que pode e o que não pode fazer. É um carro diferenciado, a gente está fazendo uma pintura externa geral para durar aí por muito tempo. Então, ele optou por dar 3 demãos no carro todo e está super aprovado. O aspecto ficou maravilhoso, ficou liso, 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 com a granulação exata que a gente precisa para deixar ele com aspecto bem original. A gente gastou um tempo maior do que eu tinha previsto, a gente ia gastar aí por volta de 1h30 mais ou menos. Foram mais de 2 horas, porque tinha alguns defeitinhos pra gente pegar, tinha alguma coisa ou outra. Eu tinha visto alguns defeitos aqui no painel dianteiro, que eu pedi pra ele dar uma lixada, tudo de novo. Então agora é hora do almoço, o pessoal tá saindo pra almoçar, o carro vai ficar aqui esse tempo todo. Depois do almoço a gente vem tirar o carro, joga ele lá pra cima do mezanino, lá ele vai ficar pelo menos aí uns 20 dias. Pra gente fazer o devido polimento nele e deixar ele brilhando. Nossa, mas brilhando mais do que já tá vai ser difícil, hein? Rapaz, como ficou bonito. A cor perolizada às vezes é complicada, às vezes de matar um retoque é complicado. Tem um problema de cobertura, mas ele logo que pinta, a cor perolizada é demais. Depois, quando o carro tá sujo, às vezes até meio queimado, você nem vê mais o efeito perolizado. Tanto que no preto perolizado você quase não vê. O preto perolizado parece um preto sujo. Eu acho mais bonito até na cor preta ele completamente liso. Foi o que eu fiz até no Civic do Dinho da 4D, sem ele saber. Depois ele concordou comigo, aprovou que ficou bem melhor no preto liso do que no perolizado. Mas você pega um azul desse, vamos tentar aproximar, vamos ver se a câmera não desfoca. Ó a pérola preta, estão vendo? Esse é o efeito perolizado que fica lindo. Bora almoçar também, meu iFood já chegou. E depois do almoço a gente vem pintar as peças. Ah, é tinta ainda? Vai entrar?